terceiro ano, tudo bem? Amores do coração de Tia Gil. Eu tô aqui para dar mais uma aula de português. Nossa aula de português de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Porque a gente vai falar sobre uma coisa bem legal. Nós vamos ter mais uma aula de interpretação de texto. Porém, hoje, a nossa aula de interpretação de texto vai falar sobre conto de fadas. Olha que legal. Todo mundo conhece conto de fadas, né? São aquelas histórias imaginárias que geralmente a gente escuta na nossa infância. Então, quando a gente é bem pequenininho mesmo, geralmente os nossos pais, nossa mamãe, às vezes até a nossa vovó, conta histórias para ajudar a gente a contar os carneirinhos e pegar no sono, não é verdade? E até depois, quando a gente cresce um pouco, a gente escuta muita história de conto de fadas. Eu mesma adoro conto de fadas, tá? Já tô assim com a idade, né? Já passei muito da minha infância, mas adoro conto de fadas. Eu acho muito bom, muito divertido. Sempre que eu posso, eu ainda leio. Sempre que eu posso, eu ainda conto para alguém, porque eu gosto demais. Mas aí, falando sobre conto de fadas, a gente vai lembrar que todo conto de fadas, geralmente, ele começa com essa frase aqui, ó. Era uma vez, não é isso? Era uma vez. Até tem uma música de Sandy Júnior que ela canta. Era uma vez, uma casinha bem longe do nada, com sabor de chocolate. Pronto, porque essa música dela é uma homenagem ao conto de fadas. Então, geralmente, os contos de fadas, eles começam, era uma vez, que existia uma princesa ou um príncipe que morava num castelo em tal lugar, enfim. E aí sai contando a história toda, as aventuras da história toda, e fica bem legal. Então, outra coisa também bem interessante é que, como eu falei, os contos de fadas, geralmente, eles são mais evidentes na nossa infância, né? Quando a gente é pequenininho, a gente tem mais acesso aos contos de fadas. Depois, quando cresce, alguns continuam gostando e outros já não se importam mais tanto, né? Mas que é legal, viu? O conto de fadas é assim, uma coisa muito legal. Os nossos contos de fadas são bem conhecidos, mas eu separei dois aqui, tá? Pra lembrar pra vocês, que é o nosso Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Todo mundo conhece. Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, né? Eu acredito que todo mundo também já ouviu a história dos Três Porquinhos. Então tem muitos outros. Tem Branca de Neve e os Sete Anões, tem A Bela Adormecida, tem Rapunzel, enfim, tem muitos outros contos de fadas. Contos de fadas são imensos, assim, são enormes. É uma quantidade muito grande de contos de fadas que existem, porque as crianças ainda são o nosso tesouro, né? O tesouro da vida de toda a humanidade são as nossas crianças. Então, em homenagem a elas, os contos de fadas, eles foram criados e existem até hoje, vão existir para sempre, certo? Outra coisa legal também é que hoje Tia Gil vai falar para vocês sobre um tipo de livro diferente. Eu quero saber quem foi que já ouviu falar em e-book. É uma palavra em inglês, tá? Alguém já ouviu falar em e-book? Se vocês estivessem aqui na minha frente, eu iria perguntar para que vocês me respondessem. Ah, Tia Gil, já ouvi falar, alguém falar. Ah, nunca ouvi falar em e-book. Gente, e-book é um livro, certo? Que ele foi criado como um suporte eletrônico. E geralmente ele é distribuído pela internet. Por exemplo, agora mesmo a gente está com um projeto de leitura, né, na atividade de português, da nossa disciplina de português. E eu até pedi para vocês lerem aquele livro, O Último Cavaleiro Andante, que é o livro de Don Quixote. Então, quando o Thierry postou no grupo os livros para vocês lerem, cada turma leu o livro que correspondia àquela turma, ela buscou aquele livro na internet.
Então, é uma forma de e-book. Aquele livro, ele ficou lá armazenado na internet. Ela pesquisou e conseguiu encontrar ele, trazer e jogar ali no grupo para que vocês tivessem acesso e pudessem realizar a leitura. Então, e-book é um livro eletrônico, tá? É uma ferramenta eletrônica que vocês conseguem realizar a leitura através da internet, certo? Então, agora, quando estiverem em qualquer lugar, perguntam assim, o que é um e-book? Ah, sei, minha tia Ju já me explicou o que é um e-book. A minha turminha linda do terceiro ano, que é show de bola, que é muito inteligente, que acerta tudo, vai dizer, e ó, vai receber muitos aplausos. Coisa, menina, como vocês são inteligentes. Ah, eu sou inteligente porque eu estudo na escola Pedro Leandro e a minha escola é show de bola, certo? Outra coisa legal também é que, geralmente nos livros, agora falando sobre o e-book, nós vamos encontrar o nosso sumário, certo? Tia Gil, o que é sumário? A gente já viu isso numa aula passada, né? Sumário, gente, é o índice do livro. É o que vem dizendo no que vai acontecer no livro. Por exemplo, o que vai acontecer na primeira página, na quinta página, na sétima página. São divisões da história, são partes da história. No caso do nosso e-book, eu poderia colocar um e-book com vários contos de fadas, certo? E cada página determinada ali daquele sumário falaria de um determinado tipo de conto de fadas. Como assim, tia Gil? Olha só, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que vocês fizessem uma pesquisa na internet e encontrassem um e-book que falasse sobre diversos livros. Então, assim, eu tenho um e-book e no meu sumário eu tenho ação, tá? Deixa eu botar mais pra cá. No meu sumário eu tenho livros de ação, certo? Tenho livros de ação e tenho livros de fábulas, tá? Tem um livro de ação e tem um livro de fábulas. Então, na minha parte dos livros de ação, eu vou encontrar 3 histórias. Eu vou encontrar Viagens de Gulliver, certo? Eu vou encontrar O Irmão Esperto, é outro livro, tá? O Irmão Esperto. E eu vou encontrar Aladim. Então, eu vou encontrar esses 3 livros. Eu vou encontrar esses 3 livros na minha parte de ação. Agora, na minha parte de fábulas, eu vou encontrar Rapunzel, tá? Rapunzel. E vou encontrar A Bela e a Fera, na minha parte de fábulas. A Bela e a Fera. Então, tá aqui o que eu vou encontrar no meu e-book, na parte de ação e na parte de fábulas. Porém, no meu e-book ele diz que as Viagens de Gulliver estão na página 13, tá? Que O Irmão Esperto está falando sobre o Irmão Esperto, está na página 16, certo? E que Aladim, falando sobre a história de Aladim, está na página 19. E já na minha parte de fábulas, no meu e-book tem dizendo que Rapunzel está falando sobre Rapunzel na página 27 e falando sobre a Bela e a Fera na página 32. Então, aqui está o meu sumário, onde eu vou encontrar neste e-book livros de ação, livros de fábulas, o nome dos livros e as páginas correspondentes, onde eu vou encontrar essas fábulas. Ou essas histórias, perdão. Se eu perguntasse assim para vocês, o título do conto Rapunzel está em que parte? Olha, eu não estou perguntando em que página, eu estou perguntando em que parte. Rapunzel está na parte de ação ou na parte de fábulas?
vocês me diriam que Rapunzel está na parte de fábulas, não é isso? Agora, se eu perguntasse, o conto Aladim está em que página? Aí vocês iriam olhar, cadê Aladim? Olha Aladim aqui. Qual é a página de Aladim? Página 19. Então, o meu sumário, ele serve para me indicar, me direcionar no que eu tenho ali naquele livro ou naquele e-book, em que parte eu vou encontrar, né, aquilo que eu estou procurando e qual é a página correspondente daquilo que eu estou procurando, tá? Lembrando que o e-book é uma ferramenta eletrônica, é um livro que é disponibilizado pela internet, certo? Então, agora todo mundo já sabe sobre isso, né? Vamos lá. Então, agora que a gente vai apagar aqui, para a gente dar continuidade à nossa aula, certo? De interpretação de textos e conto de fadas. Eu separei um conto de fadas bem legal, que todo mundo já ouviu falar nele, que é a história da Bela Adormecida, tá? Todo mundo já ouviu falar na história da Bela Adormecida. Mas tia Gil fez um resumo dessa história e vai contar para vocês. Olha só, era uma vez, né, tinha que começar assim, porque é um conto de fadas. Era uma vez um rei e uma rainha que queriam muito ter filhos e tiveram uma linda menina. Ela era linda, linda de verdade. Então, para o batizado, o rei convidou 12 fadas e deixou de convidar uma. Na verdade, era para ele ter convidado 13 fadas. Mas ele só conseguiu convidar 12, porque ele descobriu que no castelo dele ele só tinha 12 pratos de ouro. Então, se ele convidasse as 13 fadas, uma ia ficar sem um prato. Então, ele deixou de convidar uma fada, porque ele descobriu que no castelo só existiam 12 pratos de ouro, tá? Houve uma linda festa e as fadas, cada uma delas, deu um dom. O que é um dom, tia Gil? É uma virtude. Então, cada uma das fadas, ela deu um dom à princesa. Uma disse que ela iria ser bela, outra disse que ela iria ser inteligente, outra disse que ela ia ser educada, enfim. Cada uma delas deu um dom diferente à princesa, né? A criança que havia nascido, a menina linda. Quando chegou a vez da última fada dizer qual era o seu dom, então o castelo foi invadido por aquela fada que não havia sido convidada. Então a fada, com raiva, porque não havia sido convidada, invadiu o castelo justamente na hora que a última fada ia dizer qual era o dom que ia dar à princesa. O que foi que a fada fez? Que estava com raiva. Ela, como estava com muita raiva, lançou um feitiço, certo, sobre a princesa. Ela disse que quando a princesa completasse 15 anos, ela iria se furar num fuso, ia furar o dedo num fuso, e ela iria morrer. O que é que acontece? Gente, o que é um fuso? O fuso é tipo uma agulha numa máquina que era chamada de roca. Era uma máquina de costura antiga, tá? Então, essa máquina ela era chamada de roca. E o fuso era como se fosse a agulha da máquina. Então, a princesa, ela rogou esse feitiço. A fada, que não havia sido convidada com raiva, ela lançou esse feitiço sobre a princesa. Quando ela completasse 15 anos, ela furaria o dedo no fuso da roca e ela morreria. Como ainda faltava uma fada boa lançar a virtude, então a fada boa desejou que, mesmo que a princesa furasse o dedo no fuso, que ela não morreria, ela iria adormecer durante 100 anos. E ela só acordaria depois desses 100 anos quando um príncipe lindo, cheio de amor, encontrasse ela e a beijasse. Então ela acordaria. O que foi que o rei fez? O rei pegou, quando soube disso, caiu em pranto o rei, a rainha e todo o reinado. O que é que o rei pegou? O rei lançou uma ordem que a partir daquele dia, todas as rocas que existissem no reinado, elas deveriam ser queimadas, destruídas,
para que a princesa não conseguisse furar o seu dedinho no fuso, né? Quando a princesa completou 15 anos, resolveram dar uma festa. Mas aí, nos preparativos da festa e tal, como a princesa era uma menina muito esperta, ela resolveu andar pelo castelo inteiro. Então, em determinado local do castelo existia uma torre. A princesa subiu as escadas da torre e lá em cima ela encontrou uma velhinha. Ela achou que a velhinha era uma pessoa boa. Na verdade, a velhinha era a fada má disfarçada. Então, a velhinha ela estava lá, ó, costurando. E a velhinha, que era a fada má disfarçada, deu um jeito da princesa encostar o dedinho dela e furar no fuso da roca. Então, a princesa adormeceu, caiu num sono profundo. E o rei e a rainha se desesperaram, e o reinado também. E o rei estabeleceu que, a partir daquele dia, todo o reinado também iria dormir. Então, eles dormiram durante 100 anos. 100 anos se passaram, certo? E um lindo príncipe estava cavalgando e encontrou um lenhador. O lenhador, conversando com ele, contou a história da princesa que já dormia 100 anos junto com o seu reinado. Então, o príncipe se comoveu com aquela história, né? E resolveu salvar a princesa e todo o reinado dela. Então, o príncipe pegou a espada dele, puxou assim e disse: vou salvar a minha princesa! E saiu cavalgando, ó, no cavalo branco dele, papapá, patotó, cavalgando até chegar lá no castelo. Quando ele chegou no castelo, que ele subiu, né, a torre, que ele encontrou lá o quarto da princesa, ela estava assim, ó, dormindo num sono profundo. Mas aí, quando ele bateu os olhos nela, que ele olhou, ele achou ela linda demais. E naquele momento, ele se apaixonou por ela. E aí, ele, tomado por aquela paixão, ele pegou a princesa em seus braços e a beijou. Então, quando ele a beijou, com aquele beijo de amor, ela acordou do sono profundo. Todo o reinado acordou do sono profundo. O rei, a rainha, as pessoas que moravam naquele reinado. Todo mundo acordou do sono profundo. E o príncipe se casou com a princesa. E eles foram felizes para sempre. Olha que coisa legal. Então, aí, Tia Gil contou para vocês, né, a história da Bela Adormecida. Vocês vão encontrar essa história na atividade de casa de vocês. Só que aí ela tá contando com mais detalhes e vocês vão ter que ler, viu? Porque na atividade de casa tem perguntando mais coisa e só vai saber responder quem lê a história toda. Tia Gil só fez um resumo pra, assim, ficar bem emocionante. Mas tem mais coisa que acontece na história, tá? Então, agora, Tia Gil vai falar para vocês, depois que contou a história, né? Lembrando a vocês que eu falei no meio da história que as fadas, elas desejavam virtudes à princesa, né? Tia Gil, que são virtudes? Virtudes são qualidades. Então, uma fada desejou que ela tivesse beleza, é uma qualidade, né? Outra fada desejou que ela fosse inteligente, outra qualidade. Outra fada desejou que ela fosse carinhosa, outra qualidade. E assim por diante. Elas foram desejando virtudes a ela, para que ela fosse uma pessoa boa, não é? Uma pessoa assim, perfeita, certo? Mas tudo que elas desejavam eram virtudes, e virtudes quer dizer qualidades, tá? Outra coisa interessante também é que existe, gente, um outro tipo de leitura, tá? Que tipo de leitura é essa, Tia Gil? É uma leitura chamada de leitura em partes. Como é a leitura em partes? Eu tenho um livro, a gente vai ler ele na sala de aula, eu fico dizendo, tal pessoa leia da parte tal a parte tal. Então, isso é ler em partes, tá? Outra coisa também é que os contos são narrativas. Por que são narrativas? Porque é alguém contando a história. Então, toda vez que alguém está contando a história, ela está narrando aquilo que aconteceu. Então, por isso são chamados de narrativas. Porque alguém está contando aquilo que aconteceu, está narrando, tá?
Outra coisa também que Tia Gil vai falar para vocês é que os contos, eles se dividem em situação inicial. A situação inicial nada mais é, tá? Situação inicial nada mais é do que a apresentação dos fatos e os personagens principais. Como vai ser aquela história e quem são os personagens que vão fazer parte dela. Depois disso vem o conflito. O que é o conflito, Tia Gil? O conflito nada mais é do que algo que acontece alterando a história. Então, alguma coisa assim que alterou alguma cena da história, aquilo ali é chamado de conflito. Depois do conflito vem o clímax. O que é o clímax, Tia Gil? O clímax é a parte mais emocionante da história. É aquilo que mais emocionou na história, que mais chamou assim, deixou você assim, naquele suspense, aquilo ali é o clímax. E para finalizar, o desfecho. O que é o desfecho, Tia Gil? O desfecho é contando como terminou a história. Como foi que ela finalizou, tá? Então, Tia Gil vai finalizar a aula por aqui, mas vai pedir a vocês que não vão embora, que Tia Gil vai voltar rapidinho, só para falar sobre a atividade de casa, tá? Beijo, amo vocês. Não vão embora, tá? Beijo. Voltei, tá vendo? Agora a Tia Gil vai explicar a atividade de casa, tá? Rapidinho, só para vocês não ficarem mais antenados, né? Mas qualquer dúvida, fala com Tia Gil no privado, que Tia Gil esclarece, tá? Olha só, a nossa atividade de casa vai ser no livro. Então, na página 164, vocês vão encontrar ele falando sobre histórias de ontem e de sempre, né? Ele colocou uma imagem e diante dessa imagem ele faz 3 perguntas. Ele pergunta se o que essa imagem, se para vocês as páginas dessa imagem são cenas de um filme e qual é a sensação que provoca em vocês quando vocês olham essa imagem. A outra pergunta queremos saber de vocês quais são os contos de fadas que vocês conhecem. E a outra é de qual deles vocês gostam, de qual deles vocês mais gostam e por que gostam mais desse, tá? Então, bem facilzinho. Depois disso, vai vir falando sobre o e-book, que Tia Gil já explicou o que é e-book, todo mundo sabe o que é e-book. Mas aí ele pergunta se você sabe o que é um e-book, se você conhece alguma das histórias que estão no e-book que ele está mostrando no exemplo. Se o título, onde você vai encontrar o título de alguma história que está no e-book, ele está perguntando onde você encontra, em que parte do sumário ela está. E o que você imagina que é em comum entre os textos. Então, você vai prestar bem atenção e vai responder. Também está muito fácil. Aí, você vai realizar a leitura da história da Bela Adormecida, né? A história toda, porque Tia Gil resumiu, mas eu quero a história toda lida, que é para poder vocês conseguirem responder a atividade de casa legal. Aí tem lendo de outro jeito, eu já expliquei como é ler de outro jeito, né? Que é ler em partes. Aí tem perguntando algumas questões sobre o estudo do texto, o que você achou desse conto, para você comentar. Questões sobre de acordo com a história, o que aconteceu, se você fosse isso, o que você achou da atitude da fada, onde se passa a história, que personagem você definiria como vilão ou vilão. Na história a princesa feliz com o quê? Nos contos de fadas é comum enviar um elemento e tal, aí vocês vão ler e vão responder tudo relacionado com a história da Bela Adormecida. Depois ele dá um trechozinho, pede para você reler esse texto e responder 2 perguntinhas que estão aqui para você marcar um X daqui é correto. E depois ele pergunta as expressões, além de era uma vez, qual é outro tipo de expressão que começam as histórias. Às vezes começam era uma vez, às vezes começa naquele tempo, enfim, tem outras formas de começar uma história de conto de fadas, tá? Depois ele coloca mais uma questão sobre, no texto da Bela Adormecida,
que é expressões que vocês podem modificar, certo? E para você identificar qual é o tipo de narrador no conto de fadas. Então, a gente já sabe que narrador é aquela pessoa que narra, que conta. Por isso que o conto de fadas é uma narrativa, porque tem alguém contando a história, tá? E depois, na outra página, que é a 172, ele fala para você reler um pedacinho do texto, em que tempo verbal você vai encontrar aquele pedacinho do texto que tá falando. A gente já viu que é tempo verbal, né? Na aula de verbo. E depois ele dá algumas situações, ele pergunta sobre situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E a gente também já explicou o que é isso, então vocês vão saber responder na atividade de casa. E para finalizar, ele fala sobre o final da história e faz algumas perguntinhas sobre o final da história. Então a atividade de casa tá bem fácil, vocês vão conseguir realizar com facilidade, tá? Beijo, amo vocês, estou com muita saudade. Volta logo para a escola, a pandemia acaba logo, que a gente não aguenta mais de saudade. Beijo!